Então, nosso versículo, Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, que nós possamos entregar o nosso coração e tomar a nossa cruz e seguir ao nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua graça, misericórdia. Obrigado a Deus, porque cremos que o Senhor separou esse momento para estarmos juntos, Pai, na tua presença. Que o Senhor console, Pai, os corações, que o Senhor alegre e que nós possamos desfrutar, Pai, do melhor, do extraordinário do Senhor. No nome do Senhor Jesus te entregamos esse culto. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor hoje? Amém? Vocês podem se colocar de pé? Vamos louvar o Senhor com alegria. Quem está feliz de verdade, gente? Dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nas palmas. Nós viemos te adorar, Senhor. Diga, chuva, chuva, chuva de Deus. Chuva, chuva, chuva. Chuva, chuva, chuva. Com alegria, igreja. Vem sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Oh, oh, oh. Libera o teu rio sem medidas. E vem tuas águas agitar. Vem sobre nós, Senhor. E vem sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Oh, libera o teu rio sem medidas. E vem tuas águas. Cadê os jovens dessa igreja? Celebre, pois eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber, eu quero beber de tuas águas, pois eu quero nadar, eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Das palmas, tchá, tchá, tchá. Oh, oh, oh. Chuva, chuva, chuva. Oh, chuva, chuva, vem sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Libera, Senhor, libera o teu rio sem medidas. E vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Pois eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Existem águas que dão
vou falar e a igreja me responde, amém? Existem águas que dão nos arteios, todo mundo, não quero, não, amém? Porque nós queremos águas profundas. Quem quer ficar no raso aí? Ninguém. Amém? Você entendeu? Então é todo mundo, viu? Ninguém parado aí, todo mundo. Bora. Só ensaio, viu? Só ensaio, Gabriel. Espera aí. Existem águas que dão nos arteios. Tá fraco ainda, é só ensaio. Existem águas que dão no joelho. Existem águas que dão nos lombos. Aí vai. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Aí você vai celebrar, amém? Pode tirar o pé do chão, pode fazer o que você quiser, amém? Foi só um ensaio, bora valendo agora? Espera aí, vai. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. Existem águas que dão nos arteios. Existem águas que dão no joelho. Existem águas que dão no lombos. Mas tem águas mais fundas. Tira o pé do chão, celebra, igreja. Oh, oh, oh. Chuva, chuva, chuva de Deus. Oh, oh, oh. Chuva, chuva, chuva de Deus. Oh, oh, oh. Chuva, chuva, chuva de Deus. Oh, oh, oh. Celebra o nome do Senhor. Nas palmas. Quem ali vem vai cantar com alegria. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno dever. Fala isso com ousadia, diga! O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, e mais que vencedor, muito, muito mais, e mais que vencedor eu sou, oh, e mais que vencedor eu sou, mas hoje dia, e mais que vencedor eu sou. Sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sua luz em mim brilhou, sua
dois, tira o pé do chão. E eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono Ele está. Pelo novo. Só a igreja, só as vozes, levanta a tua voz. Sei que na sala do trono Ele está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Eu sei que na sala do trono Ele está. Pelo novo e vivo, diga a Ele, eu sei que na sala do trono Ele está. Eu quero ir pra lá, pelo novo. Olha para Jesus, declara isso com alegria, olhando para Ele. Sei que na sala do trono Ele está. Eu vou pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aplausos ao nome do Senhor. Você dá conta de mais um, meu irmão? Quem está feliz aqui? Eu estou vendo tanta gente feliz, animada. Como é bom, né? Estar na casa do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom, Jesus, celebrar o teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Nas palmas. Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Nas palmas. Multiplica as forças ao cansado e renova o que não tem vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu, Tu és teu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Rocha da minha salvação, Tu és Jesus. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças ao cansado e renova o que não tem vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte ao nome do Senhor. Celebra, igreja. Te adoro, ó Deus.
toda a terra. Diga, tu és meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Dê um brado de vitória ao nome do Senhor. Mais forte para Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pessoal, agora a gente vai ter o nosso momento de dízimo e de ofertas. Aqueles que se sentirem à vontade, né? Tá aqui o gasofilas, tá bom? E vamos entregar o nosso melhor ao Senhor. Amém? Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Oh, 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 oh. Eu esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Diga, igreja, Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. E Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Nas palmas. Oh, 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 eu esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é Deus. Diga, Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. É Graça e paz, igreja. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada, Pai, por este momento. Obrigada pela oportunidade que temos de devolver o nosso dízimo ao Senhor e entregar as nossas ofertas ao Senhor. Reconhecemos, Pai, que se temos algo para te entregar foi porque o Senhor nos entregou primeiro. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos use financeiramente como provedor na tua casa, como abençoador na vida de outras pessoas, que o Senhor nos faça prosperar. Vá com a provisão do Senhor para aqueles que precisam de uma oportunidade de emprego. Abençoe as nossas vidas e nós
nós te agradecemos, Pai, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Canta! Os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém, é muita alegria. Pode chegar, criançada, pode ir chegando, pode vir. Isso, levanta e cai, volta, vem. Bora lá. Tá todo mundo chegando aí, vamos lá. Oi, Cadu, tudo bom? É isso aí. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia para eu ver, levanta a Bíblia. Vamos aplaudir nossas crianças, meus irmãos. Olha que alegria, isso é muito bom. É muito bom ser criança, né, João? É bom demais. Vamos orar por nossos anjinhos. Estenda as mãos em direção às crianças. Criançada, fechar os olhos para falar com o Papai do Céu. Bora? Bora orar? Repete comigo, criançada. Papai do Céu, como é bom ser criança. Obrigado por meu pai e minha mãe. Mais forte. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor deu a sua vida por mim. Me ensina a tua palavra e a ser um pequeno missionáriozinho. Abençoe os professores essa noite, para que nos ensinem o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bora para a sala, criançada, vai lá. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aí no nosso congresso de jovens. Está sendo uma bênção, hein? Está sendo bênção demais. Pré-congresso semana passada. Ontem foi o esquenta e hoje de manhã. E agora à noite está sendo bênção em nome de Jesus. Quantos estão sendo abençoados essa noite? Até agora nós falamos com Deus. E agora Deus quer falar com a gente. Vou chamar aqui o pastor, nosso missionário Ulisses. Chega aqui, servo de Deus. Ele é missionário pela Jocum, que é Jovens com uma Missão. E ele mora ali em Goiânia. E foi usado hoje de manhã de forma maravilhosa para falar aos nossos corações. E eu creio que Deus vai falar com a gente também essa noite, para a glória do seu próprio nome. Amém? Vamos orar pelo servo de Deus? Estenda as mãos em direção ao nosso irmão missionário Ulisses. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que tem acontecido aqui nesse lugar, pelo mover do Espírito Santo do Senhor, pelo derramar da tua graça. Usa, Pai amado, o missionário teu servo Ulisses de uma forma extraordinária essa noite. Toca em nossos corações. Tira, Pai amado, de nós agora todo pensamento acelerado, toda ansiedade, todo medo, angústia, preocupação, tristeza, depressão, remorso. Oh Deus, em nome de Jesus, que tudo isso silencie diante do Espírito Santo do Senhor. Fala conosco. Queremos sair daqui, Pai, impactados, para poder seguir a Cristo, tomando a nossa cruz e fazendo a nossa missão acontecer. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz, a paz do Senhor. Tem mais algum cumprimento que eu esqueci? Paz de Deus. Aleluia. Pessoal, é um privilégio para mim estar aqui essa noite. Assim que eu cheguei, Patrick falou assim, quando a gente estava pensando nos preleitores, a gente pensou no Nicolas Ferreira. Eu falei assim, ó, mirou no Nicolas, acertou o Sardinha. Fiquei honrado, né? Mas a gente sabe que tudo, absolutamente tudo, é para a glória de Deus. Nada é sobre nós. E, na verdade, é um privilégio
podemos estar aqui compartilhando da palavra de Deus, não é verdade, meus irmãos? É um privilégio podermos ser convidados pelo próprio Deus para adorá-lo. É essa adoração que faz a nossa vida ter sentido, né? Nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados. E o privilégio disso não é de nenhum de nós, não é da Jocum, não é de nenhuma instituição, é somente de Cristo Jesus. Amém? Espera só um pouquinho, deixa eu me localizar. O slide já tá aí? Ah, sim. Então, vamos lá. Hoje cedo eu falei um pouquinho sobre a minha família. Eu gosto de apresentar um pouquinho da nossa família missionária, porque muitas pessoas, eu acredito que não é o caso de vocês, mas muitas pessoas acreditam que ter filhos, família, é incompatível com a vida missionária. Geralmente, quando tem aquele homem solteiro, meu pai que trabalhou muitos anos, né, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, com casa de recuperação, aquele homem que às vezes assim, você acha que não vai casar, já está assim, na metade da vida, a gente fala o quê? Não, ele é o nosso missionário, vai fazer missões. Mas a verdade é que missões é para todos aqueles que Deus tem convidado a ter o privilégio de compartilhar da sua fé com as nações. E isso a gente viu hoje de manhã, começa com a nossa cidade, Jerusalém, né, como diz em Atos 1, que é a nossa Formosa. Então todos nós somos convidados para ser testemunhas vivas de Deus. Então eu gosto de falar um pouquinho da minha família. Quem não estava aqui hoje de manhã, sem constrangimento, levante a mão só para eu ter uma noção. Ixi, tem muita gente. Quem estava vai ter que ouvir um pouquinho. Eu prometo que eu não vou dizer tudo. Vou fazer um resumão, tá, gente? O que vocês ouviram de manhã tem coisa que vai ficar só com vocês mesmo, tá? Mas, enfim, meu nome é Ulisses Sardinha. Sardinha é meu sobrenome, gente. Não é um apelido, tá bom? Não precisa ficar receoso de me chamar de Sardinha. Sardinha é meu sobrenome. Eu tenho 31 anos e fui para Jocum quando eu estava com 17 anos. Se eu fizer as contas certas agora, 17 para 18, são 14 anos que eu estou em missões de tempo integral através da Jocum. A minha esposa é Ana Paula de Souza Marques Sardinha, né, para a honra e glória do Senhor. Nós nos casamos em 2019, mas nos conhecemos desde 2009. Nós nos conhecemos jovens, assim, e a Paulinha não gostava muito de mim, não. Né? Eu acho que o pensamento dela era assim, dessa água eu nunca vou beber. Então você que está aí com seus 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, olha para alguém e fala assim, dessa água eu nunca beberei, cuidado. Pode se passar uns 8 aninhos aí, essa pessoa dá um upgrade bom, né? E você vai se afogar nessa água. Eu sou filho de pastor da Assembleia de Deus, ali em Goiânia. E a Ana Paula é filha de pastor também, mas ela é membro da primeira igreja presbiteriana de Sete Lagoas. Então, gente, essa é uma família missionária composta por um assembleiano e uma presbiteriana. Acho que a expectativa, assim, é que o Tito e o Judá sejam ali mais batistas, né? Se Deus quiser, se vocês fizerem bem o trabalho de evangelização de vocês, provavelmente eles serão. Mas nós somos uma família missionária, servimos na base da Jocum de Goiânia, é uma base, é uma chácara. Nós temos ali jovens que estão dedicando a vida deles para aprender mais de Deus, porque o missionário precisa estudar, tá, gente? Missionário não só faz o seu devocional e vai, não. Ele precisa ser treinado também, para que tenha qualidade naquilo que ele está ensinando entre os povos da terra. Amém? A Jocum, quantos aqui não conhecem a Jocum? Sem constrangimento também, levante a mão, por favor. Quem não conhece? Olha, tem um grupinho bom também. A Jocum quer dizer jovens com uma missão. Hoje a Jocum é a maior organização missionária do mundo. E nós acreditamos que Deus deu esse crescimento para a Jocum, principalmente porque Deus convidou todos os jocumeiros, como a gente chama, né?
Fiquei feliz de saber que o pastor conhece um grande amigo meu, jocumeiro também, o Gedaías. Mas Deus convidou os jocumeiros para viverem literalmente pela fé. Todos não são assalariados. Eles vivem através da generosidade do corpo de Cristo. Sabe o que é isso, gente? É o privilégio de você poder orar a Deus, lançar o seu pão na água e ver ele voltar. Então, todos os meses nós vivemos da providência do Senhor. Eu sei que pode parecer meio assustador, porque foi assustador para mim, quando eu conheci os primeiros jovens missionários da Jocum. Eu falei assim, eu não quero ser missionário da Jocum assim não. Eles são muito legais, mas para mim, cuidado, porque o mosquitinho de missões também pode te picar. Mas o que a gente tem visto é que, assim como nós temos dedicado as nossas vidas para fazer o reino de Deus conhecido, muitas pessoas têm participado do que Deus tem feito através das suas finanças. Deus tem levantado pessoas que são apaixonadas pela obra de Deus e querem participar de alguma forma do que Deus está fazendo entre as nações. Amém? Já falei, sou casado, missionário da Jocum. E esse é o nosso primeiro filho, o Tito. O Tito, a gente trouxe aqui uns registros. A primeira fotinha dele numa organização que chama Atini. Atini é uma organização missionária que dá apoio a famílias indígenas. Você sabia que muitas etnias no Brasil, não todas, algumas etnias indígenas, até hoje cometem o infanticídio? Sabe o que é o infanticídio? É como uma criança nasce gêmea, nasce com alguma deficiência, ela não desenvolve bem, lábio leporino, falta de alguma, na formação do bebê, falta alguma vitamina, e aquele bebê nasce deficiente, por ser uma cultura nômade, de seleção natural, eles sacrificam aquela criança ou entregam ela para morrer à míngua. E a Atini, para que isso não aconteça com as crianças, ela recepciona, aqui em Brasília, do ladinho de vocês, ali perto do Gama, essas famílias, os pais, com as suas mães, pai e mãe, e os seus filhos, que têm esse tipo de deficiência, para que possam ter tratamento médico, ali em Brasília. Então o Tito já fez a primeira viagem missionária dele ali para Atini. Aí ele conheceu o macaquinho também, olha a carinha dele. E aqui é ele, a gente se preparando para ir para o sertão. Vou contar umas histórias nossas do sertão também. Uma das coisas que Deus nos compartilhou é que Ele gostaria que a nossa família participasse do avanço do Evangelho em meio aos povos menos evangelizados no mundo. Quando Deus compartilhou isso com a gente, nós estávamos em Goiânia, nós começamos a pensar, qual é a nossa Jerusalém? O que está perto de nós? E nós começamos a fazer esse movimento para os povos menos alcançados aqui no Brasil, que hoje cedo eu falei, são surdos, sertanejos, ciganos, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, imigrantes, os pobres dos mais pobres e os ricos dos mais ricos. Esses dois últimos são segmentos socioeconômicos que a gente chama. Então, nesse movimento, nossos filhos estão junto com a gente. Né? Aqui é o Tito indo para o sertão e no outro com os povos indígenas. E agora o Judá, o nosso segundo filho. Tito Sardinha, gente, e Judá Sardinha. Nós somos esse cardume missionário. Amém? O Tito está com 2 anos e o Judá com 2 meses. Essa é a nossa família que Deus nos deu. E nós estamos abertos para todos aqueles que o Senhor quer nos abençoar. Amém? Nós guardaremos com muita responsabilidade e nos esforçaremos com muita sabedoria para cuidar de todas as flechas que Deus quer usar para alcançar as nações. Amém? Isso são filhos, uma bênção do Senhor. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 20 a 24.
Minha irmã, eu não sei quem está no Data Show, hoje agora à noite nós vamos usar a versão NVI, tá bom? Aí. Amém? Carta de Paulo à igreja que está em Éfeso. A igreja em Éfeso era uma igreja muito importante na época de Paulo. Quando Paulo fez as suas excursões missionárias, ele passou várias vezes por Éfeso. Ou seja, Paulo semeou muito naquela igreja. Nós vemos isso em Atos capítulo 19. Éfeso era uma cidade portuária e fazia parte da rota comercial do mundo antigo da época. Para você ter uma noção, Éfeso é a atual Turquia hoje. Se você for hoje na Turquia, você vai ver os escombros da antiga cidade. Éfeso era uma cidade portuária, participava do comércio daquela época, era muito visitada, uma cidade importante. Por quê? Diferente das outras cidades portuárias, ela era banhada por um rio. E quando o mar enchia, não tomava a cidade. Então ela era protegida. Então tinha uma rota de navios ali e vinha gente do mundo todo. Era mais ou menos assim, um Rio de Janeiro. Mas para a gente pensar mais na nossa realidade, vamos pensar numa cidade igual Brasília, não é isso? Uma cidade movimentada, uma cidade multiétnica. Tinha etnias de várias pessoas e tinha uma igreja de gentios com judeus crescendo ali. Pessoas que vinham da tradição judaica e pessoas que estavam se convertendo e indo para a religião cristã. Qual que é a grande questão? Éfeso era uma cidade que tinha templo de vários deuses. E tinha um templo muito importante que era o templo da deusa Diana. O templo de Diana era tão grande, mas era tão grande que ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sabia disso? Diana era a deusa da guerra, da caça. Diana era a deusa da fertilidade. E ela era adorada na época da primavera. Sabe como que era a adoração a Diana? Era junto com o deus Baco. Sabe o que é o deus Baco? Dionísio. O deus do vinho, da sacanagem, do bacanal. A adoração a Diana era feita junto com Baco na cidade. E vinham pessoas do mundo, daquela região do mundo todo, para Éfeso, na primavera, adorar a Diana. As mulheres tinham relações sexuais no templo de Diana. E os filhos que eram gerados, fruto daquelas concepções, eles eram entregados também depois como sacrifício a Diana. Era uma cidade deplorável. Orgia, mentira. E Paulo semeava durante anos ali, para que aqueles cristãos, aquela igreja multiétnica, não se misturasse com tudo que havia de cultural e errado lá. Então, quando nós vamos para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ela é dividida em 2 partes, bem simétrica. Do capítulo 1 ao 3, Paulo está falando da graça e como Jesus nos conquistou para Ele, através do seu sacrifício. E agora, do capítulo 4 até o 6, Paulo está explicando para nós como essa graça redentora deve mudar a nossa vida no nosso dia a dia. Amém? Pensando nisso tudo, vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 17, para a gente entender um pouco, pegar um pouquinho de tudo isso que a gente falou e entender. Versículo 17 diz assim: assim, eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez
toda espécie de impureza. Todas as adorações que todos os deuses pediam, sacrifício de crianças, relações sexuais fora do casamento, adultério, roubo, tudo, eles estavam entregues. E agora ele começa com esse conectivo, todavia, de compensação. Olha, está acontecendo tudo isso, mas agora, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Paulo fala com convicção, porque ele já vinha semeando há anos nessa igreja. E agora, mesmo preso em Roma, ele ainda ama aquela igreja. E ainda a instrui. Versículo 21. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. Olha só, Paulo está falando assim, essa roupagem que você está usando hoje, essa roupa que você usa hoje, é um congresso de jovens, né? Essa roupa que você está usando, jovem, hoje, ela está muito misturada. Nem tudo que você decidiu vestir hoje faz parte do vestuário de Cristo. Conforme o antigo homem, sabe, quando você ia lá no templo de Diana, adorar daquela forma, comer das comidas sacrificadas aos deuses, tudo aquilo, dispam-se. Em outras versões fala, despojem-se. O que é despojar? Quando tinha uma guerra e você perdia aquela guerra, você tinha que correr e deixar tudo para trás, não dava tempo. E o grupo que ganhou, ele pegava os despojos. Nessa caminhada que nós estamos, segundo o entendimento que temos de Cristo, Paulo está dizendo aqui, dispam-se, despojem-se do velho homem. E depois disso, o que ele fala? Versículo 22, dispam-se, versículo 23, renove o seu modo de pensar. Renovem o seu modo de pensar. Hoje cedo, eu falei tanta coisa, mas o pessoal gostou do que eu falei sobre como você escolher sua faculdade, né? Mas isso é a nossa forma de pensar, é a visão que nós temos do mundo. Será que ela realmente está alinhada com o que Deus deseja? Cada um, hoje nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo e sermos conduzidos por Ele. Então eu vou falar o que Deus falou comigo, talvez não é o que Deus vai falar com você. Mas eu não queria o meu segundo filho, o Judá. Gente, porque filho dá trabalho demais. Eu não queria. Eu falei assim, Deus do céu, não dou conta mais não. É dinheiro, é noite sem dormir, é paciência, é tanta coisa quando você vê, parece que você está sobrevivendo. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Esse menino, o Tito atropelou a gente. Eu nem tinha chegado nos 2 anos. Aí o que eu fui fazer? Fui estudar a Bíblia, gente. Para quê? Quando eu vi que ser pai é um convite à autorrenúncia, ao sacrifício. É o trabalho, é a obra de Deus na terra. Deus escolheu, gente, se revelar para a humanidade, primeiro, através da sua palavra, a maior revelação, mas Ele imprimiu na família os atributos de cada membro da Trindade. O Pai vem com aquela segurança que só Deus dá. O Espírito Santo, com aquele amor acalentador, direcionador. E o Filho faz o quê, gente? Obedece.
Isso é o que o filho faz. E o final do ano passado eu fui constrangido. Eu falei que eu tomei a vitamina E, quem vai entender aí, né? Piadinha interna de quem vem na EBD. Quem não veio vai perder o time da piada. Mas eu fui constrangido pela palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje? Não estou falando que você, cada um tem a sua realidade. Por favor, me entenda. Estou falando que Deus falou comigo. E a forma como Ele me convidou a obedecê-lo. Mas sabe o que acontece? Hoje, quando a gente olha para a igreja de Éfeso, nós somos talvez tentados a pensar que aquilo era da antiguidade. Que Diana não reina mais entre nós. Que não existe mais sacrifícios de bebê. E que, na verdade, não existe mais ninguém entregue aos seus desejos carnais. Será, gente? Será que o aborto não é um novo sacrifício a Diana? Em prol do seu desejo? Em prol do dinheiro? Eu estou falando isso porque Paulo confrontou também a igreja em Éfeso a terem um novo modo de pensar. Sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje, gente? Nós estamos igual a igreja de Éfeso. Nós estamos na igreja com as roupas do mundo. A gente está dentro da igreja, mas nós não trocamos de vestimenta. Detalhe, isso não é sobre roupas. Nós estamos na igreja, mas nós nos vestimos com os aparatos, os adereços dos deuses do mundo. O deus do bacanal, a deusa da guerra, a deusa da fertilidade, Zeus, o deus da mentira, da enganação. Mas como, sardinha? Nosso jeitinho brasileiro, nós estamos na igreja, mas ainda colocamos os acessórios do pecado. E Paulo está sendo incisivo, porque, primeiro, ele tinha falado da palavra de Deus naquela igreja. Ele falou assim, de acordo com aquilo que vocês ouviram, tenham a partir de agora um novo modo de pensar. Dispam-se do velho homem. Quanto à antiga maneira de viver, versículo 22, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Deixa eu falar uma coisa sobre desejo para você, jovem. Dificilmente você escolhe o que você deseja, sabia? Ou você acorda um dia e fala assim, nossa, que desejo que eu estou disso, daquilo, sei lá, o que te tenta. Tiago diz que cada um é tentado segundo o desejo do próprio coração. Vou usar uma outra palavra para usar palavras esdrúxulas aqui, né? Mas eu, às vezes, eu sou tentado por um bolo de chocolate. Patrick pode ser tentado por um bolo de limão. Eu vou passar perto de um bolo de limão, não quero nem saber de bolo de limão. Mas se o Patrick passar, ele pode olhar e ficar assim, se imaginar comendo aquele bolo. Então, cada um é tentado, cada um tem desejos enganosos, que às vezes não dá para controlar. E nós não seremos julgados pelos nossos desejos. Nós seremos julgados pelas nossas ações. Nós escolhemos o que fazemos com o nosso desejo. Se o levamos para a cruz de Cristo, ou se o consumimos nas nossas ações. E Paulo fala, dispam-se dos desejos enganosos. Será que você está sendo enganado pelo seu próprio desejo? Esses dias passei numa placa de outdoor,
E eu não vi, eu vi uma mentira tão grande, eu falei assim, gente, será que só eu estou vendo que isso é uma mentira? Estava escrito tão grande assim, ó. Compre o seu apartamento e seja feliz. Pô, quem caiu nessa, muito burro. Tem que mobiliar um apartamento, gente. Depois de mobiliar, você ainda tem que pagar aqueles negócios lá tudo. A felicidade nunca chega. Será que nós estamos sendo enganados pelos nossos desejos? Versículo 23, para serem renovados no seu modo de pensar. Esse era o desejo de Paulo para aquela igreja que estava em Éfeso. Versículo 24, se vestirem de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. E Paulo não fala só isso, ele fala assim, ó, você precisa de novas roupas. Essa roupa aí, ó, feia, capenga, suja, não combina com você. Não sei vocês, mas uma das coisas que me ajudou a casar com a Paulinha foi renovar meu guarda-roupa. Às vezes é isso que alguns irmãos estão precisando também. Mas Paulo, ele além de falar isso, ele agora faz uma lista dos confrontos que aquela igreja precisa ter. Ele fala assim, ó, não é só novas roupas, eu vou te apresentar um look aqui, de comparação, para você pegar o que você precisa. Versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26, quando ficarem irados, não pequem. Outra vez, a ira é um sentimento. Às vezes você não escolhe o sentimento que você tem, mas você escolhe o que você faz com o que você está sentindo. E sobre o que você faz, você é responsável. Versículo 27, e não dei lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Versículo 28, antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Essas roupas sugeridas por Paulo são bem mais bonitas, não são? Mas elas também são mais fáceis de usar no domingo à noite. Difícil de participar do nosso look durante a semana. Mas esse é o desafio de Deus para nós. Quando nós pensamos em siga-me, quando nós pensamos o convite de Jesus para nos trazer para perto, não é um convite isento de responsabilidade. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Vocês hoje se tornam responsáveis da luz que vocês têm. Nenhum de vocês pode chegar diante de Deus e falar assim, sério? Eu não sabia. Porque vocês sabem que o modo de vida de cada um de nós hoje precisa necessariamente ser moldado pela palavra de Deus. Gente, eu sei que é difícil, porque para mim é muito difícil seguir a Jesus. Não é fácil, não é fácil, nunca foi e nem será. Não pode ser fácil. O convite do Senhor Jesus
é para sermos moídos pela palavra, para que em nós seja gerada a vida de Deus. E assim sejamos testemunhas fiéis do que Deus está fazendo, primeiramente em nós, para as nações. Sempre começa de nós, gente. E a pergunta que eu deixo para vocês é: o que nós precisamos despir? O que você precisa despir? O que você precisa despojar para seguir a Jesus? Que pensamentos precisam ser mudados? Será que os seus pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus? E o que precisamos vestir de novo? E conforme aquilo que temos, conforme o que precisamos vestir de novo, conforme aquilo que temos aprendido de Deus. Deus está nos convidando também, Igreja Batista, para mostrarmos as obras, as roupas que Ele quer vestir em nós, para toda a cidade de Formosa. Ele quer mostrar as novas vestimentas. Lembra do filho que chegou e o pai dá roupas novas para ele, coloca um anel no dedo? Logo depois, ele o introduz em uma festa. É assim que Deus quer fazer com o seu povo. Que nós sejamos testemunhas. Eu quero conectar um pouco disso, porque o chamado da nossa família é ser testemunha entre os povos não alcançados. Com as roupas, essa nova roupagem que Deus tem nos dado, para a honra e glória dEle, nós temos ido entre os povos da terra. Pode voltar no slide, por favor. E eu quero contar um pouquinho para vocês sobre isso. A nossa família, geralmente, onde nós vamos, nós trabalhamos com 3 frentes: estudos bíblicos, construção e edificação da estrutura da igreja local, a apresentação artística do evangelho de forma contextualizada para cada povo. E aí eu quero falar um pouquinho, estudos bíblicos. Esse daqui, gente, é o Silivan. O Silivan, quando eu conheci ele, ele tinha mais ou menos 21 anos. Eu falo que ele era o jovem pastor, mas na verdade ele era só um jovem que assumiu a responsabilidade de pregar o evangelho para a aldeia dele. Ele é um índio da etnia Craô, que fica ali, fica na Craolândia, que pega um pedaço do Tocantins e do Maranhão, é muito grande. E a aldeia dele é a aldeia Cachoeira. O Silivan, a gente começou a fazer os estudos bíblicos com ele, ensinando o que era o Antigo, o Novo Testamento, quantos livros tinha a Bíblia, quantos livros tinha o Novo Testamento, o Velho Testamento, curiosidades bíblicas. Mas sabe o que me surpreendeu? Quando eu perguntei para o Silivan assim: Silivan, você conhece a história de Moisés? Ele disse não. Sabe por quê? Porque você conhece a história de Moisés? Passa na televisão, você vem na escola bíblica dominical, todo mundo fala. Essa não é a realidade da aldeia. Os pais não têm lugar para a Bíblia e eles contando as histórias do Antigo Testamento. E naquele dia, eu lembro, era uma luzinha amarela ali naquela igreja que a Assembleia de Deus tinha começado a construir. Não sei se era a Assembleia ou Batista, não me lembro bem. E eu expliquei para o Silivan a história de Moisés de forma contextualizada. Falei assim, tinha uma aldeia que prendeu uma família de outra aldeia. E aí Deus falou que ia libertar esse povo para dar a própria roça deles, que é o lugar onde eles plantam, né, que eles falam, né? E ele foi explicando com os elementos da cultura deles. E foi a primeira vez que o Silivan ouviu a história de Moisés, de uma forma que ele pudesse entender. Você fala assim, nossa, Sardinha, mas por que você não explicou como está na Bíblia? Aí eu te falo assim, por que Jesus usou os elementos da cultura do povo para explicar o reino de Deus? Lembra? Quando as pessoas tinham dúvida, Jesus fala assim, peraí, vamos ouvir uma boa história?
Aí ele pegava ovelha, vinha, lavrador, que são coisas que estavam ali perto do povo, para que eles pudessem entender. Então esse é um pouco do trabalho que a gente faz. Aqui, deixa eu ver se vai... Isso aqui é uma escola dominical. Gente, você iria nessa igreja todo domingo? Essa é a escola dominical. Pode abaixar o som um pouquinho? Essa é a escola dominical do povoado Catingueiro. Ninguém é fedido lá não, tá, gente? Porque Catingueiro é o nome do veado que eles caçam lá no sertão do Maranhão. Aí, olha só essa igrejinha feita de pau a pico. Tem que dizer que é o sertão do Brasil, sabia? Olha que especial. As crianças indo, os adolescentes aprendendo fora da igreja, porque não cabia todo mundo na igreja, obviamente. E a gente ensinando lá dentro. O interessante é porque durante um dos nossos momentos ali de ensaio, treino, eu encostei no murinho dessa igreja e derrubei parte do muro. Mas isso é normal, gente, para construções de pau a pique. Faz o barro, pega a palha, o buriti. Mas isso é um pouquinho do que a gente faz entre os povos não alcançados. Essa história aqui. Esse povoado aqui é o povoado Macaúba. Eu vou mostrar a foto dessa igreja. Quando nós chegamos nessa igreja pela primeira vez, nós tínhamos 5 membros na igreja. Nós passamos 3 dias visitando de casa em casa o sertanejo. Sabe por quê? Todo povo ele tem uma chave. Sabe que uma chave que destrava, que conecta. Você não sabe, mas a chave do brasileiro da cidade se chama comida. Não, sardinha, vou te explicar. Chega um estrangeiro aqui, primeira coisa que nós queremos mostrar para ele, nossa comida. Ele vai comer nosso pão de queijo, vai comer nosso churrasco, não é isso? Agora imagina esse estrangeiro falando assim, nossa, não gostei desse pão de queijo, não gostei dessa pamonha, churrasco, não é assim que faz churrasco. Você vai gostar dessa pessoa? Deve ficar assim... A chave do sertanejo, sabe o que é? Visita de casa em casa. Eles moram muito distantes, uma casa da outra, às vezes é 800 metros, 1 quilômetro. Então, dentro da cultura sertaneja, você está andando, a primeira coisa quando um visitante chega, gente, não tem esse trem da cidade não, de marcar horário. Ele está trabalhando, ele para ele é a maior alegria do mundo. Larga a roça, larga o animal, vai sentar com a visita, passa um café e vai ali ter uma prosa. É o que eles mais amam. Nós ficamos fazendo isso 3 dias, chegando sem marcar, sem avisar, movimentando o povoado. Nisso nós conhecemos a dona Iraci, que é a matriarca. É um povo muito matriarcal. As famílias estão todas ali em volta de um ancião. O que aconteceu? Dona Iraci era católica, mas gostou tanto da nossa prosa, que botou a família toda, o povoado todo, para ir no estudo bíblico dos missionários. Resultado, primeiro dia, 40 pessoas. Segundo dia, 50. Terceiro dia, 60 e tantas pessoas. O povo gostou. Então esse é um dos nossos trabalhos que a gente faz. Depois eu vou contar mais desse povoado, porque tem mais história dele. Aqui também é o do Catingueiro. Muito desses povoados, gente, desses lugares onde a gente vão, no caso aqui do Brasil, não é o caso, por exemplo, dos ciganos, nem é o caso dos surdos, mas no caso de quilombolas ou sertanejos, indígenas, às vezes não tem uma estrutura de igreja. E aqui a gente está ajudando a construção da igreja local. Esse primeiro vídeo é a gente construindo a área dos missionários. Só aqui, gente, tinha uns 2 escorpião, uma galinha chocando. E a gente vai fazer o contrapiso. Aí você pode ver, agora você vai ver que tem uma cama Big King para cada missionário. Sabe, tem aquelas almofadas cobertas da Heaven. Aquele negócio assim, primeiro mundo. Um ar-condicionado split ligado no 16 com energia solar. Ninguém se preocupa de desligar, porque energia não é problema. Mas vou mostrar para vocês agora. Olha lá o ar-condicionado lá atrás, tá vendo? Aí aqui a gente fazendo nivelamento missionário. Olha lá o ar-condicionado. Olha, gente, como que ficou.
Olha as camas. Ai, quem gosta de dormir de rede, gente? Olha tanto que é gostoso. Ficou lindo esse hotel 5 estrelas, né? Isso daí, gente, é a casa de recepção missionária. É para você que quer ir lá pregar o evangelho, ter um lugar para pisar que não seja terra. Amém? Aí tem um outro videozinho também, a gente ajudando a construir a igreja. Mas isso aqui é uma foto maior, porque isso aqui foi o último dia daquela igreja que só tinha 5 pessoas, quando a gente chegou no Macaúba. A dona Iraci, deixa eu ver, eu acho que ela é essa aqui de azul, ó, a dona Iraci. Isso aqui tudo é família dela, gente. Esse sabe o que é crescer e multiplicar mesmo. Mas lá no sertão é 18 filhos, 23 filhos. Aí é fácil, né? É fácil fazer um povoado. Mas por que eu coloquei essa foto aqui? Porque quando nós fomos nesses lugares, nós usamos a estratégia de Jesus. Usamos os elementos da cultura do povo e o reino de Deus para contar uma história para aquele povo. Eu sou formado em educação física, fiz muitos anos parte de uma companhia de teatro. Eu gosto dessa área, é uma área que Deus me chamou. E a gente geralmente monta esses espetáculos com música, com teatro, pegando os elementos da cultura do povo. O interessante desse povoado em especial é que nós ouvimos de Deus, nós tiramos um tempo de oração e nós escrevemos as expressões que Deus nos deu durante a oração. E durante esse momento, para esse povoado em específico, Deus falou para a gente sobre uma rixa de irmãos. E nós construímos o espetáculo baseado nisso, que os irmãos brigaram e um matou o outro, e por causa do sangue derramado na terra, as plantas pararam de dar o seu fruto. As vacas não davam leite, o rio não dava peixe, e só quando uma matriarca pede perdão, que a vida volta. Então, basicamente, o espetáculo é sobre perdão. Só que a gente não sabia muito. No dia do espetáculo, choveu, começou a chover. Não tinha como apresentar o espetáculo, que era em frente à casa do irmão Josino. Por quê? Não tinha, estava chovendo. Então, nós fomos para o único lugar coberto do povoado, o bar. Chegamos no bar. O que aconteceu? A família da dona Iraci ficou na casa do lado, mas não foi. A gente falou assim, nossa, mas a gente está no bar, será que é por isso? Mas eles são católicos, acho que eles tomam umas birita. Aí o Josiel, que era o pastor, que eu vou mostrar ele agora, chegou em mim e falou assim, Sardinha, deixa eu te falar, o povoado não vem aqui. Quem frequenta esse bar é o povo do outro povoado, eles passam aqui de moto, com aquelas caminhonetes, enfim, para aqui e bebe, mas o povoado não vem, sabe por quê? O filho mais velho do dono do bar matou um menino, que é da família da dona Iraci, e eles não perdoam. Esse menino que matou, por conta de, lá, quem já foi no sertão sabe, tem muita disputa de terra, né? Essa terra é minha, é do meu pai, não sei o quê. Na hora, a chuva parou, e a gente entendeu que a gente precisava daquela confirmação para saber que a nossa história era uma história de redenção para o povoado. A família da dona Iraci todinha que não perdoava, olha lá ela, ó, assistindo. E nós usamos os elementos da cultura do povo. Então depois você vai pegar o Instagram do nosso projeto, que a gente leva, chama Projeto Trovador. E você vai ver várias outras histórias. Quando a gente foi para os quilombolas. Quando a gente foi para os quilombolas, Deus se revelou para os quilombolas como o libertador, que é uma cultura de escravos. Como a gente foi para os surdos. A gente fez um espetáculo junto com a comunidade surda em Goiânia. O nome do espetáculo era O Criador. Quando nós trabalhamos com imigrantes, Jesus era o viajante. Então, assim, Jesus sempre se identificando com a humanidade. Amém? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Esse daqui é o Josiel. Essa daqui era a igreja de 5 membros, que com a chuva foi destruída, e aí era na frente a gente fez em frente a casa do irmão Josiel, que a gente estava fazendo os cultos.
Mas esse daqui é o jovem pastor também dessa igreja, o Josiel. Eu falo que ele é pastor, mas na verdade ele é o jovem que assumiu a responsabilidade de pregar o evangelho para o seu povoado. O Josiel é casado com essa indígena e tem 2 filhos. Agora olha só que interessante, o Josiel falou para mim assim: Sardinha, eu quero muito que vocês vão lá na minha casa. Eu quero muito que vocês vão me visitar, eu quero matar uma galinha caipira para vocês. Vamos lá? Aí eu falei assim, bora, uai. Ele falou assim, mas peraí, é uma aventura. O Josiel, todos os dias, ele ia à tarde para as visitas de casa em casa, participava do estudo bíblico à noite, e no outro dia de manhãzinha ia embora, cuidava dos animais na casa dele, da fazenda que ele cuidava, e voltava depois do almoço, ali por umas 11h30, porque sertanejo não almoça meio-dia não. 11 horas, 10h30, 11 horas, está almoçando. Ele voltava para encontrar a gente para as visitas. Ele falou assim, mas ir para minha casa é uma aventura. Eu fiquei imaginando, gente, Josiel está aqui todo dia com a mulher dele, com um menino de 2 anos. Como que é isso? Beleza, ele falou assim, leva 2 mudas de roupa, porque uma vai molhar. Ixi. Aí ele falou assim, quem tem medo de canoa não pode ir também. Aí eu já fiquei assim, né? Aí nós fomos, pegando uma S10 2001, que a gente tinha alocado para poder andar na época da chuva, em janeiro, ali naquela região, Bela Estrela, não sei quem é do Maranhão, ali perto de Grajaú. E fomos, sobe, desce, atola, aquele trem, aquela bagunça, o negócio não chega, a coluna doendo, o ciático batendo na ferraria da caminhonete. Amém. Chegamos numa chácara, eu falei assim, é aqui, né? Aí descemos, pegamos umas 8 garrafas de 2 litros de água e juntamos ela com a nossa bagagem, porque lá não tinha água para beber, era aquela água que a gente tinha que levar para beber. Começamos a andar, e no sertão, gente, não adianta de tênis não, tá? É chinelão mesmo, a Havaiana é o que funciona. Mas o que acontece? Chega uma hora no atoleiro que nem a Havaiana dá conta mais, você enfia o pé, sai sem ela. Aí você tem que tirar a Havaiana, e aí vem o atoleiro até aqui. E a gente atolando o pé, atolando barro, e umas partes do barro seco, duro, você pisa, dói o pé, outra parte molhada, afunda tudo. E eu, gente do céu, o que está acontecendo? Andamos nessa estrada, uma mata fechada e um alagamento. Josiel, para onde nós estamos indo? Não tinha canoa, não tinha nada. Ele falou assim, agora nós vamos entrar no alagamento. Rio Grajaú, cheio, janeiro, não sei quem lembra, quem acompanha as notícias, teve uma época, uns anos atrás, que o Rio Grajaú aumentou tanto, entrou dentro da cidade, cobriu a ponte. Entramos dentro do alagamento. Aquela água correndo devagarzinho, e não era o rio ainda, era o alagamento. Sobe, desce, chegamos na canoa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que aquela música quer dizer. A canoa virou quem deixou ela virar. A canoa virou, gente, é uma matemática, entendeu? Porque assim, se a ovelha de Jesus for muito gordinha, você tem que subtrair um membro da equipe. Porque a canoa, ela tem que ficar no mínimo uns 2 dedos assim, faltando para a água entrar. E tem que saber remar. Gente, o trem é diferente. Alguém aqui já andou de canoa? Sabe do que eu estou falando? Estou mentindo? Pois é. E aí nós fomos de canoa, gente, até uma árvore seca que estava perto do rio. Agora a gente chegou no rio. Sabe por que a gente sabia que era o rio? Correnteza forte. E aí ele começou a colocar os missionários, tudo pendurado naquela árvore seca. E eu pensando assim, a Paulinha estava grávida do Tito na época, eu pensei assim, graças a Deus que eu não trouxe minha mulher grávida para isso aqui. Quando chegou todo mundo, nós éramos uns 9 e o bebê de 2 anos. Josiel começou a atravessar de 1 em 1, porque a correnteza era forte, aí já tinha outra matemática incluída no negócio. Não podia ir 2 de uma vez, só se fosse muito magrinho. Mas a gente já estava bem tratado, cevado, né? Não dava. Atravessamos o rio na correnteza para o outro lado. Como chegamos do outro lado, não tinha fogão, gente. Mosca era igual o vento. Você não sabia o que era vento, o que era mosca.
Sabe esse negócio que a gente fala assim, eu não gosto de mosca na comida? Não existe lá. A mosca é sentando na sua cara. Chega uma hora que você deixa, porque entre ter paz e ter mosca, você prefere a mosca. Eu não sei, é um trem estranho. No Tinha Fogão a gente foi cortar lenha, andar de cavalo, tirar leite de vaca, oramos com Josiel, passamos a tarde com ele, animamos ele, né? Ele matou a galinha caipira, foi uma bênção. E aí, você fala assim, Sardinha, eu estou achando que essa história sua é mentira. Aí o que eu fiz? Um registro do momento em que a água está chegando aqui e a gente atravessando. Olha só. É isso aqui, ó, gente. Olha lá. Olha, agora eu tô vendo que eu não estava usando a Havaiana, estava usando o Raider. Vou parar de falar da Havaiana, não está nem me patrocinando. Agora, sabe o que é o mais interessante de tudo, gente? Esse era o caminho que o Josiel fazia todos os dias. De manhãzinha e depois do almoço, ele, a esposa e o filho, para irem para a igreja. Você consegue imaginar isso? Você passaria por esse caminho hoje para chegar até aqui onde você está? Você seguiria Jesus a esse nível? Sabe o que mais me impactou na vida do Josiel? É porque quando nós estamos no meio dos povos, eles já reconhecem a beleza do Evangelho. Gente, o Evangelho é uma coisa tão poderosa, tão atrativa, que não existe um rio Grajaú para impedir que um pastor chegue à sua igreja. Olha a força que o Josiel tinha junto com a sua esposa. Gente, eu vou te falar, eles nunca reclamaram. Para eles era a maior alegria do mundo estar recebendo a nossa equipe. E eles faziam com tanta alegria, e eles iam rindo, se divertindo o caminho todo. Às vezes nós já estamos acomodados na nossa forma de pensar. Nós perdemos a alegria que é servir a Jesus. Seguir a Jesus. Essa é a verdade. O Josiel, assim como tantos outros. Lógico que a gente não vai fazer um rio, gente, na porta da igreja para todo mundo atravessar e ver que vale a pena mesmo estar aqui dentro. Não é isso. Não é isso. Mas cabe sim uma reflexão de como nós temos aproveitado o privilégio que temos de conhecer a palavra de Deus num ambiente climatizado, limpo, organizado. Concorda comigo? E já tem mais ou menos um tempo atrás, Deus falou que estava dando um novo passo para a nossa família. Nós sempre estávamos aqui trabalhando em Jerusalém, Judéia e Samaria. Quem veio de manhã está entendendo o que eu quero dizer. Mas Deus está nos convidando agora a ir até os confins da terra, onde o nome dele ainda não é conhecido. A nossa família está fazendo uma incursão missionária, bem parecida com Paulo em Atos, uma viagem de curto prazo, de 2 meses. Nós vamos em novembro e retornaremos nós vamos início de novembro e retornaremos início de dezembro. Passaremos 2 meses num país localizado no Oriente Médio. Aí pode cortar a live. O som da live.
chamado missionário para seguir a Jesus. Eu queria que você viesse aqui à frente. Vamos ficar todo mundo de pé? E quem sente no seu coração arder por missões, queria que você viesse aqui na frente. Nós temos uma missionária aqui. Nós temos mais. Gente, o cenário de missões é claro. Tem mais mulheres aceitando o desafio de seguir a Jesus entre as nações do que homens. Mas será que nós temos algum homem aqui no nosso meio? Sem constrangimento. Mas eu queria orar por vocês. Gente, eu quero convidar não só missionários que vão, mas quem tem sentido no coração, que vai participar financeiramente, quem vai ser guerreiro de oração por missionários. Eu gostaria de convidar você aqui na frente também. Não é só os que vão com os seus pés, mas que Deus está convidando a participar de missões, intercedendo, orando. Porque o Josiel precisa de oração, gente. O Silivan precisa de oração. A família missionária do Daniel precisa de oração. Para vocês e para a igreja que está na retaguarda, eu quero ler. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória de seu Pai e dos seus santos anjos. Versículo 57 do mesmo capítulo. Quando andavam pelo caminho, o homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É um convite difícil, gente. Siga-me. É um convite difícil. Mas é um convite de muita alegria. Vocês poderão participar do banquete do reino de Deus para todos os povos da terra. Sabe, no grande dia, nas bodas do Cordeiro, quando todas as nações da terra vierem apresentar a sua glória a Deus, nós veremos os povos indígenas dançando com as suas músicas, na sua língua, com as suas pinturas, os povos árabes, chineses, América do Norte, do Sul, Ásia Menor, Oriente Médio, Europa, todos os povos da terra, e nós poderemos olhar para cada uma daquelas culturas, e nós iremos nos alegrar, porque nós participamos das bodas do Cordeiro, com o avanço do reino de Deus, em cada um desses povos.
nós nos alegraremos com a obra de Deus. Nós olharemos os povos sertanejos vindo com o jeitinho deles, com o chapeuzinho deles. Vocês olharão a cidade de Formosa, Brasília, todos nós louvando a Deus em uma só voz. Uma música diz: irei contigo, Senhor, onde quer que fores. O teu chamado eu cumprirei na alegria e na dor. E toda vez que eu pensar em desanimar, o teu Espírito me renovará. Faça um compromisso com Deus de novas vestes, renovados pela força do seu entendimento. O convite de siga-me é de fidelidade, e todos nós seremos provados, todos nós seremos testados por Deus. Mas nós nos manteremos firmes. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por todos esses que vieram aqui na frente, que aceitam um chamado de missionário, um chamado de pregar o Evangelho, Deus, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eu oro, Pai, para que o Senhor os conduza em santidade, em sabedoria, que eles possam, Deus, ver de camarote, Pai, o que o Senhor está fazendo entre as nações. Pai, que eles possam ver como as nações têm se achegado ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, sela o coração deles, o chamado deles, para a honra e glória do seu nome. Que essa igreja seja uma base sólida de envio para essas pessoas, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Permaneçam aqui, vocês estão na frente. Fica bem aqui, não sai não. Chamar aqui o pastor Ironcio, que ele quer falar algo muito breve, para todos que estão aqui nesse momento. Esta obra missionária também chegou a este lugar. Aqui é fruto de obra missionária. Se não fossem aqueles no passado se prontificando a atender o chamado do Senhor, aqui não estaríamos. Teríamos aqui o lugar das deusas Dianas. Teríamos aqui um campo de destruição. Mas aqui está o saleiro. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Temos aqui um exemplo vivo do destemido que perdeu o medo, o receio, e Deus colocou em seu coração a confiança, e ele foi e continua indo. Mas a obra missionária não é só aquela distante, porque aqui também precisa de manutenção missionária. Quando você chega a hora para o ensaio, quando você chega a hora e faz a limpeza, quando você chega a hora e ensina aos seus alunos, quando você chega a hora para estudar a palavra, se preparando, se alimentando, isso é obra missionária. A igreja que não faz missões morre, porque ela fica ensimesmada. E o Senhor não disse:
chame as pessoas para a igreja. Ide, ensinai, batizai. E aí vem a grande promessa que foi cantada aqui naquele cântico. É promessa do Senhor, é promessa do Senhor. E tem os críticos, que promessa Deus te prometeu? Ide, ensinai, pregai, batizai. E eis que eu estou convosco. A presença de Deus em sua vida, do companheirismo do Mestre que nos ensina, Jesus, depende justamente da obediência. Sede minhas testemunhas, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos se consumarão aqui. O culto tem a hora da sua consumação daqui a pouco. A vida continua. E Deus tem para a gente muito pouco. Somente uma coisa chamada eternidade na sua presença. Você que não veio à frente, mas no seu coração assentou o propósito de fazer missões. Orando é missões. Aqueles idosos, aqueles que estão doentes e não podem vir à igreja, podem ser missionários de oração. Onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Se ama missões, pode orar, mas também pode tirar uma oferta para ter a sua participação material, concreta, porque pelo dinheiro fazemos a ligação do material com o espiritual, senão é hipocrisia. Temos de demonstrar. O batismo nas águas é a materialização do batismo com o Espírito Santo que recebemos no dia da nossa regeneração, no nosso novo nascimento. Precisa materialização, não é só de boca. Então, irmãos, na nossa vida cristã missionária, nas atividades da igreja local, na convocação, no esforço, aquele exemplo daquele irmãozinho, uma distância, um sacrifício de transporte com a família, com alegria. Se está frio, está fazendo frio, não vou. Se está quente, prefiro ficar aqui no sofá, no ar-condicionado, no ventilador. Então, para o Senhor, que não mediu distância para nos salvar, também não podemos medir distância para servi-lo. Orando, contribuindo, indo e reforçando a base de sustentação. E graças a Deus aqui estamos. Que Deus então nos capacite e estejamos prontos a ser ensinados, capacitados e colocar em prática. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Você que tem sua profissão e você quer ser esse missionário agora, eu quero chamar você aqui à frente também. Qual a sua profissão? Qual a sua profissão? A sua profissão é sua missão. Eu quero orar também por você. Pode vir aqui, pastor. Eu quero que minha profissão seja a bênção de Deus na vida das pessoas. Eu quero que a minha profissão seja a minha missão, porque naquele lugar eu vou pregar a palavra. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque muitas vezes a gente acha que para pregar o evangelho tem que ir embora. Não, muitas vezes Deus quer que você esteja aqui para ser desperto por esta palavra do nosso missionário Ulisses, que foi uma voadora na gente. Foi ou não foi? Para nos mostrar quanto podemos fazer e por nada, absolutamente nada, a gente vende Jesus e deixa ele de lado. Se você quer usar a sua profissão, a sua vida, para ser a missão de Deus onde você está plantado, vem aqui, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Quem puder se ajoelhar aqui, se ajoelhe agora. O restante da igreja, fique com as mãos estendidas em direção aos servos de Deus, que querem usar a vocação que eles têm, a profissão que eles têm, como ferramenta do Senhor, para pregar o evangelho. Deus amado, em nome de Jesus, essas vidas que estão agora aqui, diante do Senhor, queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa cobri-los com o sangue de Cristo, de forma de porção dobrada, a presença do Espírito Santo, sobre a vida deles, capacitando, dando entendimento, dando inteligência, sabedoria, para usar na sua profissão,
a oportunidade de viver a missão, que é levar vidas para o céu. Pai amado, porque o céu é bom demais para a gente ir sozinho. Deus querido, eu quero te apresentar cada vida que se ajoelha na tua presença, os que estão também de pé, que em nome de Jesus, a vida de cada um de nós possa exalar o perfume de Cristo, que possamos ser luz em meio a densas trevas. Oh Deus, em nome de Jesus, coloque estratégia nesses corações, de fazer um almoço com Cristo. Na hora do almoço, chama as pessoas que querem ouvir um versículo e fazer uma oração, algo tão simples. Pai amado, dá estratégias para o teu povo. Mostra que através de uma mensagem de WhatsApp a gente pode alcançar nossos colegas de trabalho. Mostra, Pai amado, que através de um bolo, de um chocolate que a gente pode dar para alguém, a gente pode mostrar que a gente se importa com a pessoa. Junto com aquilo ali a gente coloca um versículo da Bíblia e diz: estou orando por você. Pai amado, o Senhor está voltando, Senhor Jesus, e nós precisamos ganhar vidas para Ti, Senhor. Que essas vidas que agora se ajoelham não se venda pelos encantos que o mundo oferece, casas de luxo, tantas coisas, mas tudo passageiro. São coisas boas, ó Pai, mas nada se compara à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que em nome de Cristo possam exercer as funções, a sua missão, a sua profissão. Mas aqueles que estão aqui também, se o Senhor tem uma missão específica de ser missionário, missionária, pastor, que o Senhor também possa tirar desse meio para cumprir exclusivamente também a tua vontade, porque a seara é muito grande e tem pouca gente para trabalhar. Eu louvo o teu nome, Pai, por esse momento, porque tu és Deus, a missão é tua e o Senhor sustenta quem chama, porque tu és Deus. Consagramos as tuas vidas, nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. A igreja diz: aplauda Jesus em nome do Senhor. Glória a Deus. Abraça essa pessoa perto de você, fala para ela: olha, conta comigo, se quer ter ideias, se quer trocar ideias, fala comigo, eu quero te ajudar e você também me ajuda. Vamos ganhar Formosa para Jesus, amém? Quero chamar aqui a família do nosso querido missionário. Vamos orar por eles, meus irmãos. Quantos foram abençoados essa noite através dessa família? Levanta a mão. Vamos orar por essa família querida, que seja um tempo de bênção. Estenda as mãos. Senhor Deus, queremos mais uma vez consagrar esse casal e os seus filhos em tuas mãos. Que essa missão que eles farão ali no Oriente, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, trazer todo o sustento, todas as estratégias criativas, todo o livramento, porque a tua obra, Pai, a missão que foi dada vai ser cumprida em nome de Jesus. E Pai amado, se a gente não pode ir com eles, que nós possamos sustentá-los em oração e também, Pai amado, financeiramente para a glória do teu nome. Usa as nossas vidas, Senhor, e que eles possam ser cada dia capacitados, cobre-os com o sangue de Cristo, e que eles sejam bênção por onde forem, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, Ele vive. Glória a Deus. Pode sentar, povo de Deus. Glória a Deus. Chama aqui o Patrick, a Priscila. Chega aqui em cima, já estamos caminhando para encerrar. Por favor, traga o Augusto junto, viu? Max, Gisele, Jordana, vem cá também. Esse casal de jovens aqui são os líderes da nossa juventude. Que congresso maravilhoso, hein, meus irmãos? E aqui está o Augusto. Vai nascer por esses dias, tá? Eles têm liderado a nossa juventude. O Max e a Gisele voltaram para Formosa, né? Porque estavam morando ali em Brasília. Gabriel, chega para cá também. E aí, eles voltaram, são nossos diáconos. E eles voltaram para dar esse suporte para a nossa juventude, né? Que tem sido uma bênção. E aí, junto com a Jordana, junto com o Gabriel, que são também os líderes aí.
E meus irmãos, como o Augusto está para chegar, e tem gente que vai ficar com olheira de madrugada sem dormir, a gente vai dar um recessozinho para eles darem uma descansada, cuidar do filhinho que vai chegar. Mas olha, eu quero dizer aos pais que estão aqui presentes, o trabalho com a juventude vai continuar, porque Deus está trazendo esse povo bonito para dar suporte e continuar essa caminhada. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Continuam sendo líderes, viu? Vou cobrar do mesmo jeitinho, né? Não, a gente tá junto aí, tá? Mas só vão estar mais quietinho na deles para cuidar do bebê. Vamos orar agora por eles. Logo em seguida eu já vou orar também pela liderança que vai continuar esse trabalho. Senhor, eu louvo o teu nome pela vida do Patrick, pela vida da Priscila e do Augusto, que vai chegar por essa semana que vem. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, ó Pai, cobri-los com muitas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, porque eles têm liderado com amor, dedicação, constância essa juventude maravilhosa. Que eles recebam do céu esse presente. Que a chegada do Augusto seja um renovo para a vida deles e também para as nossas vidas, para a nossa igreja. Recompensa os teus servos de uma forma extraordinária por tudo que tem acontecido e por esse congresso maravilhoso. Como igreja, em nome de Jesus, te pedimos, ó Pai. E Pai, te pedimos também agora pela Jordana, pelo Gabriel, pela irmã Gisele e o irmão Max, que vão continuar essa caminhada com a juventude. Que eles possam estar cobertos pelo Espírito Santo, tendo discernimento, vontade, desejo, amor e dedicação, Pai, para fazer com que essa juventude continue todos os dias tomando a cruz e seguindo a Jesus. Consagramos em tuas mãos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Aplauda, Deus é bom. Pode sentar, Deus abençoe. Glória a Deus. Estão todos abençoados? Amém? Que congresso abençoado, que palavra maravilhosa. Que essa palavra possa estar viva em nossos corações todos os dias. Que a gente entenda esse chamado missionário, esse chamado para anunciar o Evangelho aos quatro cantos do mundo, né? Em nome de Jesus. Antes da gente finalizar, nosso dia já está chegando ao fim. Nosso congresso já está acabando, a gente já está finalizando o culto. Eu quero dar alguns avisos. Eu vou chamar aqui nossa líder de missões, a irmã Denise. Cadê ela? Nossa líder de missões. Hoje ela, já que a gente está falando tanto de missões, né, a palavra foi envolvida por isso, já que a gente está pensando em tomar a cruz e seguir a Jesus, vamos falar mais ainda de missões, amém? Irmã Denise. Glória a Deus. Meus irmãos, como arde no meu coração isso. Estava ali, chorei a mensagem inteira, porque os irmãos sabem o quanto nós amamos isso. Meu marido queria estar aqui, mas está lá dodó, e orem por ele, tá bom? E eu estou aqui para dizer que nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o desafio, e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos. Mais uma vez, vamos levar a igreja, agora dia 12 de outubro, preparem-se, que vamos para São João da Aliança. Tá? Convoco toda a igreja. E ali São João da Aliança é resposta de oração. O pastor de São João estava num dia muito lá triste, preocupado com a igreja. E ele orou pedindo ao Senhor que ele levantasse pessoas para que estivessem ali. E na mesma semana nós nos reunimos na nossa casa com o Ministério de Missões. E o pastor Yamandro lá de casa mandou uma mensagem para ele. E ele respondeu assim para o pastor: vocês são resposta de oração. E se nós somos resposta de oração, então nós iremos. Igreja, nós só temos um mês para trabalhar. Vocês sabem que eu e Rodão estamos lá, como o pastor Yamandro falou, colocando a nossa profissão à disposição do Senhor. Estamos lá em Flores de Goiás, que será a nossa próxima missão, tá? Preparem-se, que nós iremos impactar Flores também. Vamos virar todos florescentes, em breves. E aí, em São João, meus irmãos, nós vamos fazer o mesmo esquema que a gente sempre faz, tá? Cestas básicas, já vão preparando as roupas aí para doação, sapatos, as cestas básicas, a sua mão de obra, tá bom? Tudo aquilo que você sabe fazer, a sua profissão na
disposição do trabalho do Senhor, nós iremos impactar aquela cidade, que é uma cidade turística. Todos vocês sabem que é muito próximo de Alto Paraíso. É um lugar onde as pessoas creem muito, né? São místicas, muito místicas, e eles precisam serem alcançados pelo Senhor naquele lugar. Então nós contamos com a igreja para, juntos conosco, durante esse mês todo de setembro, trabalharmos levantando os recursos para estarmos ali em São João da Aliança no dia 12 de outubro, que é dia das crianças. Vamos impactar aquela cidade em nome de Jesus. Ouvimos a palavra, agora nós vamos agir, porque o Senhor não quer apenas que sejamos ouvintes, mas o Senhor quer que vamos levar esta palavra, amém? Conto com os irmãos, estaremos dando mais avisos durante todo o mês e vamos trabalhar, porque tem muita gente para ser salva ainda, amém? Orem por nós. Glória a Deus. Então já reserva essa data do dia 12 de outubro, não é isso? Já para poder ir se preparando. Vai ser menino lá na presença do Senhor, né? Dia das crianças, vamos ser crianças na presença do Senhor trabalhando, amém? Por falar ainda em missões, a gente viu que o missionário Ulisses falou aqui a respeito do que a família dele precisa para poder ir lá para outro país onde eles estão se preparando para ir. Então vou pedir para colocar aqui a chave Pix dele. E você, irmão, que entendeu essa mensagem, que compreende a necessidade e a dificuldade que uma pessoa tem para poder levar o evangelho, se sentir no seu coração de fazer alguma oferta para essa família, tá bom? Qualquer valor é bem-vindo. Para ajudar ele nessa missão, você também estará cumprindo essa missão junto da família dele. Amém? Família com criança pequena precisa de cuidados, precisa de atenção especial, né? Passagens, vistos, tudo isso demanda um grande gasto aí. E missionários vivem pela fé, especialmente esses que vivem de fato no mundo mesmo, pregando e anunciando o evangelho. Ainda que você não possa fazer uma oferta hoje, ainda que você não possa dar essa oferta hoje, registre esse Pix aí no seu celular, tire uma foto, guarde com você, e no dia que você puder, dê essa bênção para o nosso irmão. Amém? Daqui a pouquinho eu vou pedir para deixarem aqui de novo. Antes eu vou pedir para colocar o aviso sobre sexta-feira, dia 6 de setembro, a gente tem um encontro com o pessoal da terceira idade, né, um encontro com os amigos, onde a gente vai estar trazendo aqui uma palavra especial, uma troca de experiências, tá bom? O pregador é alguém especial, que a gente ama, que a gente gosta, mas eu vou deixar em off, por enquanto. Quem quiser saber quem é, venha, participe, e aí você vai descobrir, tá bom? Mas por enquanto é o Espírito Santo que está na direção, mas é alguém muito especial que nós amamos de um jeito ou de outro, vai ser uma bênção. O encontro que é para o grupo de 60 anos ou mais, é organizado especialmente para esse pessoal dessa idade, mas não quer dizer que você, que é um pouco mais novo que isso, sem idade, você pode participar também, tá certo? Como vocês veem na foto aí, a gente tem um grupo variado, quem participa, quem traz a palavra, quem traz alguma experiência para nós aí, é sempre bênção do Senhor. Então, sexta-feira, dia 6 de setembro, a partir das 19 horas, vai ser aqui no anexo, aqui atrás, no nosso salão, tá bom? Traga seu avô, pai, mãe, você que tem mais de 60 anos de idade, e participe conosco. Lembrando também que no próximo domingo, a ceia do Senhor, a celebração da ceia, que seria hoje, né, foi adiada para o próximo domingo. Então a ceia do Senhor será celebrada no dia 8 de setembro, né, no culto tradicional aqui de celebração da ceia, a partir das 18h30. Tanto presencialmente aqui, como online, para quem não puder estar aqui pessoalmente. Como que faz uma ceia online? Separa o pão, o suco que tiver ali, né, para o caso de alguém que está doente, acamado, um idoso que não pode vir, alguém que está adoentado e não puder vir à igreja, na hora que a gente orar consagrando aqui, você consagra os elementos e participa também. Mas por falta de comunhão não é que você não vai participar da ceia do Senhor. Tá certo? Por último, não menos importante, o culto está acabando, estamos encerrando, e é claro que bate aquele apetite um pouco mais voraz, né? Ainda mais para crente, mas vamos vigiar, não vamos fazer gula não. Acabando o congresso, você pode se direcionar aqui para o trailer da nossa irmã Naí, né, que está aqui na frente. Ela vai estar vendendo caldo e salgados, aqueles salgados de festa. Não é o salgadinho pequeno, minúsculo, e nem aquele grandão, é um médio, tá bom? Então salgados a R$ 13,50, caldo, copinho de 300 ml a R$ 8,00, e refrigerante, água, bebidas diversas, tá certo? Então, participe da comunhão ali com os irmãos, já tem um lanche aqui na porta da igreja,
e que você esteja abençoando a nossa irmã Naí ali também, tá certo? Amém? No mais da semana, segue normal os nossos horários, culto de oração na quarta-feira. E só pegando um complemento da palavra aqui, já está completa, já encheu nossos corações para a gente encerrar. Lembre-se que missões começam dentro do seu lar. Fale de Jesus dentro da sua casa. Ensine sobre Jesus Cristo aos seus filhos, aos seus netos, aos sobrinhos, a todos. Mas fale de Jesus. Incansavelmente fale sobre a salvação do nosso Jesus. Dentro da nossa casa a gente tem alvo, que é a nossa família. Do outro lado da rua a gente tem os nossos vizinhos. A gente é missionário na nossa casa, na nossa rua, na nossa vizinhança, na nossa cidade. Amém? Vamos ficar de pé, orando ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, abençoe a todos e prospere a vida de todos os irmãos. Quantos foram abençoados essa noite? Glória a Deus. Abraça 2 ou 3 pessoas e deseja uma semana maravilhosa. E fala para ela aí, tome a sua cruz e siga Jesus. Tome a sua cruz e siga Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Oremos. Pai, queremos te agradecer por tudo que aconteceu por esses dias, especialmente hoje. Pai amado, que esse despertar na nossa alma continue vivo para a glória do teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares. Vai adiante de nós abrindo portas em nome de Jesus, repreendendo toda seta do inimigo contra nós. Abre portas de emprego, que em nome de Cristo o Senhor traga restauração de casamentos e relacionamentos, restauração de sonhos para a glória do seu nome, Pai. Oh Deus querido, que a cada dia possamos ver o teu cuidado. Te apresentamos a vida do nosso irmão Gilmar, que amanhã vai fazer um procedimento cardíaco. Que o Senhor já dê a vitória para ele em nome de Jesus, ó Pai. E que cada vida aqui, Senhor, sinta-se cuidado por Ti. Obrigado pelo livramento na vida da nossa irmã Giovana, filha da irmã Elma. Que o Senhor complete a obra na vida da Tua serva. Pai amado, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do doce Espírito Santo e o Teu amor, Pai, seja sobre o Teu povo, espalhado na face da terra, especialmente sobre o Teu povo aqui em Formosa, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus, adore ao Senhor. Pessoal, vamos tirar foto, todo mundo aqui, os jovens, vamos vir pra cá, ó. Todo mundo, só quem for jovem, só quem for jovem. Vem todo mundo, vem, maravilhosa. Bora, bora, bora subir.